O chamado ao despertar, o homem que carrega tudo. Desde cedo, o homem aprende que sua vida tem um único propósito: sustentar, proteger e resistir. É elogiado quando aguenta firme, quando não reclama, quando esconde o cansaço atrás de um sorriso vazio. Cresce acreditando que sentir dor é sinal de fraqueza e que ser homem é continuar mesmo quando tudo dentro dele pede para parar. Aos poucos, transforma a própria alma em trincheira. Carrega a família, o trabalho, as dívidas, os medos e se convence de que o fardo é o preço da honra. Mas existe um momento em que o peso deixa de ser nobre e se torna uma prisão. Quando o homem percebe que a vida que sustenta não é mais a que o sustenta. Ele acorda cedo, trabalha o dia inteiro, volta para casa e vê nos olhos de quem ama uma mistura de indiferença e costume. Não é mais admirado, é apenas esperado. O amor que um dia o movia, agora o consome. E ninguém percebe. Esse é o ponto silencioso, onde muitos desmoronam sem que o mundo note. O corpo está ali, mas a alma já se foi. O homem se tornou o próprio fantasma, um servo da ideia de dever. Ele acredita que está fazendo o certo, mas no fundo sente que está desaparecendo, que está vivendo a vida de todos menos a sua. Esse é o chamado ao despertar. Não o despertar da rebeldia, mas da consciência. O momento em que ele olha ao redor e pergunta: quem me ensinou que ser homem é me anular? Não há resposta imediata, apenas o eco de gerações que repetiram o mesmo padrão. Pais que morreram jovens, maridos que envelheceram tristes, filhos que cresceram acreditando que amar é sofrer calado. Mas há uma verdade que começa a romper o silêncio. O homem não nasceu para carregar tudo sozinho. Ele foi condicionado a confundir amor com servidão, proteção com autodestruição. O peso que o torna admirável é o mesmo que o está afundando. E quanto mais ele se sacrifica, menos é visto. O herói da casa se torna invisível. O despertar começa quando ele reconhece isso, quando entende que sua força não está em suportar tudo, mas em aprender a soltar o que o mata. Quando percebe que a masculinidade verdadeira não é o fardo que carrega, mas a consciência com que escolhe o que merece carregar. Esse é o início da transformação. O primeiro passo para sair da sombra do dever e começar a viver com propósito. O homem que desperta não rejeita sua responsabilidade. Ele apenas recusa morrer por ela. Porque agora ele sabe, um homem que vive apenas para sustentar os outros se torna um corpo útil, mas uma alma perdida. E nenhuma família se sustenta sobre o vazio de um homem que deixou de existir. O condicionamento invisível, a programação do sacrifício. O homem moderno acredita que escolheu o caminho do sacrifício, mas essa escolha nunca foi dele. Ela foi moldada, imposta e celebrada por uma sociedade que precisa que ele carregue o peso para que tudo funcione. Desde criança, é elogiado quando não dá trabalho, quando aguenta a dor, quando ajuda, quando cede. Cada elogio se torna um tijolo na prisão que o transforma em um provedor automático. Ele cresce acreditando que sua existência só tem valor quando está servindo a algo ou alguém. Essa é a armadilha do condicionamento invisível. O homem é treinado a medir seu valor pelo quanto suporta, não pelo quanto vive. Aprende que o dever vem antes da felicidade, que sentir prazer é pecado e que pensar em si é egoísmo. A cultura o molda para ser útil, mas nunca pleno. Ele se orgulha do sofrimento porque lhe disseram que ele é sinal de força, mas é exatamente esse orgulho que o mantém preso. Por trás desse condicionamento, há uma verdade que poucos têm coragem de enxergar. O sistema não quer homens conscientes, quer homens cansados. Um homem consciente questiona, redefine e cria novas formas de viver. Um homem cansado apenas cumpre ordens. Por isso, a educação, a religião e até os laços familiares reforçam o mesmo padrão, o da obediência silenciosa. O arquétipo do mártir foi romantizado. A ideia do pai que morre de tanto trabalhar, do marido que renuncia aos próprios sonhos, do homem que nunca reclama. A sociedade o chama de exemplo, mas o trata como descartável. E ele aceita esse papel,
porque nunca lhe ensinaram a se ver como indivíduo. A masculinidade que o formou foi baseada na utilidade, não na identidade. A mente dele é programada para associar amor a sacrifício, dever a sofrimento e sucesso à exaustão. Mas dentro desse código há uma rachadura, o instinto de sobrevivência. Um sussurro interno que diz que algo está errado, que a vida não pode ser apenas carregar, pagar e calar. É esse sussurro que marca o início da libertação. O momento em que ele percebe que não é o destino que o aprisiona, é o condicionamento. A programação só perde o poder quando é reconhecida. O homem que começa a enxergar o padrão se torna perigoso, porque ele deixa de ser previsível. Ele deixa de se orgulhar das correntes que o prendem. E quando um homem desperta dessa hipnose cultural, o mundo ao redor treme. Porque ele descobre que ser homem não é ser o pilar que sustenta todos. É ser a consciência que escolhe o que vale a pena sustentar. O espelho feminino, a revolta da liberdade. Enquanto o homem foi ensinado a se definir pelo sacrifício, a mulher aprendeu a se libertar dele. Durante décadas, ela ouviu que deveria romper com as limitações impostas, buscar sua independência e colocar a própria felicidade acima de tudo. O discurso moderno prometeu liberdade, e ela acreditou. Só que essa libertação, embora necessária, veio acompanhada de um desequilíbrio profundo. O homem continuou preso ao dever, enquanto a mulher passou a cultuar o direito. Ele aprendeu a se anular para manter o lar. Ela aprendeu a se afirmar, mesmo que isso custe o lar. Esse contraste criou o espelho perfeito, um reflexo invertido daquilo que ambos perderam. De um lado, o homem exausto por carregar tudo, do outro, a mulher cansada de ser submissa. Mas no meio desse embate, ninguém mais sabe o que é equilíbrio. O homem confunde amor com prisão. A mulher confunde liberdade com fuga. E assim as relações se tornam campos de batalha emocionais, onde cada um luta para não ser engolido pelo papel que a sociedade impôs. A mulher moderna aprendeu a se valorizar, mas muitas vezes às custas da união. A cultura do viva para si mesma transformou o afeto em transação, o compromisso em obstáculo e o homem em ameaça. O resultado é um ciclo em que ambos desconfiam um do outro. Ele teme ser usado. Ela teme ser controlada. O amor que deveria ser encontro virou território de defesa. Por trás desse fenômeno está o mesmo erro que moldou o homem, a busca por validação externa. O homem busca ser valorizado pela utilidade, a mulher pela independência. Ambos continuam presos à aprovação social, apenas com máscaras diferentes. O homem quer ser indispensável, a mulher quer ser intocável. E os dois esquecem o essencial. O amor não nasce do sacrifício nem da fuga, mas da consciência. Quando a mulher se liberta sem equilíbrio, o amor vira autoafirmação. Quando o homem serve sem consciência, o amor vira autodestruição. O desequilíbrio entre o dever e o prazer se torna uma guerra silenciosa que consome ambos. E é nessa guerra que o homem precisa enxergar o espelho feminino não como inimigo, mas como aviso. Porque o que ela chama de liberdade é o que ele chama de perda. O verdadeiro despertar masculino não é rejeitar a mulher, mas compreender que a liberdade dela expôs a prisão dele. E só quando ele encarar esse reflexo com honestidade, poderá sair do papel de mártir e assumir o de criador. O homem que entende o espelho feminino deixa de competir com o caos e aprende a transformar o próprio silêncio em poder. O colapso emocional. Quando o amor se torna prisão. Existe um momento em que o homem percebe que tudo aquilo que o motivava, o amor, o compromisso, a responsabilidade, deixou de ser fonte de força e se tornou uma cela invisível. Ele não sente mais gratidão, sente peso, não sente mais conexão, sente cobrança. E mesmo assim, continua. Continua porque acredita que abandonar seria fraqueza e que resistir até o fim é prova de amor. Mas o que ele chama de amor, na verdade, é medo. Medo de decepcionar, de ser visto como ingrato, de ser julgado como egoísta. Ele continua por lealdade, mesmo quando essa lealdade já o destruiu por dentro. Nesse ponto,
o homem não vive mais. Ele sobrevive dentro de um ciclo emocional silencioso. O lar, que deveria ser abrigo, se torna campo de tensão. Ele começa a sentir que não pode errar, não pode descansar, não pode dizer não. A cada tentativa de impor limites, vem a culpa. A cada tentativa de se preservar, vem o rótulo. Insensível, distante, frio. Até que o homem escolhe o caminho mais fácil, o silêncio. E o silêncio é o veneno mais lento da alma masculina. Aos poucos, ele se torna invisível dentro da própria casa. Está presente, mas não é visto. Faz tudo, mas não é reconhecido. Ama, mas não é amado da mesma forma. E quanto mais ele se esforça, menos parece suficiente. O amor se transforma em obrigação, o carinho em rotina, o vínculo em dependência. É nesse momento que o homem descobre a verdade que ninguém lhe contou. Há uma diferença brutal entre ser amado e ser necessário. O primeiro alimenta, o segundo consome. Quando o amor vira prisão, o homem perde a si mesmo tentando salvar o que já morreu. Ele acredita que insistir é prova de coragem, mas é apenas medo disfarçado de dever. O medo de aceitar que talvez tenha se doado a um relacionamento que não o reconhece mais. E por trás desse medo está o mito mais perigoso da masculinidade, o de que um homem real nunca desiste. Mas há uma diferença entre desistir e libertar-se. Desistir é fugir da dor, libertar-se é encará-la até o fim. É entender que não existe honra em morrer devagar por amor, que não há glória em se apagar para sustentar algo que já deixou de existir. O verdadeiro amor exige presença, não prisão. E o homem que aprende isso começa a perceber que o silêncio que o mata também pode ser o silêncio que o desperta. É no colapso que nasce a consciência. É quando ele perde tudo, respeito, desejo, propósito, que finalmente entende que o amor que destrói não é amor, é submissão emocional disfarçada de dever. A partir daqui, o homem começa a questionar: o que é mais nobre? Continuar morrendo por amor ou começar a viver por verdade? A inversão de valores, a nova religião da felicidade. O mundo moderno trocou o sentido do amor pelo culto à felicidade. Antigamente, a felicidade era consequência do dever cumprido, do vínculo construído, do propósito compartilhado. Hoje, é tratada como um direito inegociável, uma meta pessoal que deve ser alcançada mesmo que custe tudo o que antes dava sentido à vida. A ideia de ser feliz a qualquer preço se tornou uma religião silenciosa, e seus templos são os espelhos e as redes sociais. O homem, que antes se sacrificava por todos, agora vive cercado de pessoas que se sacrificam apenas por si. Essa inversão de valores é o núcleo do colapso emocional contemporâneo. A cultura moderna ensinou que nada é mais importante que a autossatisfação, que o compromisso é opressão, que o sacrifício é atraso e que a renúncia é sinal de fraqueza. O resultado é uma geração que foge de qualquer dor e, ao fugir da dor, foge também do crescimento. O amor, que exige paciência, disciplina e entrega, foi substituído por relações rápidas, egocentradas, descartáveis. E o homem, treinado para servir, se perde em um mundo que já não valoriza o servir. O paradoxo é cruel. Ele continua acreditando na honra, na palavra, na lealdade, mas vive em um cenário que exalta o prazer, a fuga e a troca constante. Enquanto ele tenta sustentar o amor como pacto, a sociedade o trata como experiência. Ele dá o sangue por estabilidade, enquanto o outro lado busca emoções passageiras. O homem se vê cercado por um sistema que glorifica o ego e despreza o compromisso, e passa a sentir que sua essência é um erro. Mas o problema não está apenas no mundo, está dentro dele. Porque o homem também absorveu essa nova religião sem perceber. Ele passou a acreditar que só será digno quando conseguir ser feliz. Só que essa busca é um labirinto. Quanto mais tenta alcançá-la, mais se afasta de si. A felicidade vendida é um produto inalcançável. E o homem que a persegue se torna escravo de um ideal falso. É nesse ponto que o homem precisa questionar o que é, de fato, a felicidade.
Será que ela está em satisfazer todos os desejos ou em dominar os desejos que o escravizam? O verdadeiro equilíbrio não está em abandonar o amor, mas em purificá-lo do ego, em compreender que a plenitude não nasce do prazer constante, mas da capacidade de encontrar paz, mesmo no dever. A nova religião da felicidade transformou a liberdade em vício. E o homem que quer se reencontrar precisa cometer um ato quase herético, rejeitar o culto do prazer e resgatar o valor do propósito. Porque a felicidade não é um direito, é uma consequência da coerência entre quem você é e o que você faz. O homem fragmentado, o peso da responsabilidade e o medo da culpa. O homem carrega dentro de si uma guerra silenciosa. De um lado, o dever que o moldou, do outro, o desejo que o chama. Ele foi ensinado a se orgulhar da responsabilidade, mas nunca aprendeu a lidar com a culpa de falhar. Cada vez que pensa em si mesmo, a culpa o devora. Cada vez que tenta descansar, a mente o acusa. Cada vez que sonha com liberdade, o peso do dever o puxa de volta. Ele vive dividido entre o que esperam dele e o que ele realmente é. E nessa divisão, perde o contato com a própria essência. A responsabilidade, que deveria ser escolha consciente, se torna uma sentença automática. Ele se levanta todos os dias para sustentar tudo e todos, mas raramente para sustentar a si mesmo. E o mais trágico é que essa prisão emocional não vem de fora, vem de dentro. É o seu próprio superego que o condena, o juiz invisível que o observa a cada pensamento, pronto para puni-lo por qualquer sinal de prazer ou egoísmo. Freud chamaria isso de conflito entre o instinto vital e o código moral. O homem moderno chama de ansiedade, culpa e exaustão. O medo da culpa é o que o mantém cativo. Ele prefere morrer de sobrecarga do que ser acusado de falhar. Prefere carregar o mundo do que ser chamado de fraco. Prefere perder tudo do que sentir vergonha. Essa é a tragédia masculina. Não é o fardo que o destrói, é o medo de largá-lo. Ele acredita que, se soltar o peso, perderá o respeito. Se permitir descansar, perderá a honra. E assim, vai se esvaziando pouco a pouco, enquanto o mundo ao redor exige mais. O resultado é um homem fragmentado. Um ser que vive em conflito com o próprio desejo. Ele quer liberdade, mas teme o julgamento. Quer prazer, mas teme o rótulo. Quer amor, mas teme ser usado. Vive em uma dualidade que o consome, porque tenta ser o homem ideal em um mundo que já não sabe o que é ideal. E cada vez que tenta se encaixar nesse modelo impossível, se afasta um pouco mais da autenticidade. Mas há um instante de lucidez que muda tudo. O momento em que ele percebe que a culpa não é sinal de virtude, é sinal de manipulação. Que o medo de decepcionar foi o mecanismo usado para domesticá-lo. Que o dever sem consciência é servidão. E que a verdadeira responsabilidade começa quando ele decide escolher o que sustentar. Quando o homem aceita que não precisa ser perfeito para ser digno, algo desperta. Ele deixa de carregar o mundo e começa a caminhar dentro dele. Descobre que o verdadeiro peso da vida não está nas obrigações, mas na coragem de viver conforme a própria verdade. E só então, pela primeira vez, a responsabilidade deixa de ser condenação e se torna poder. O ponto de ruptura. O dia em que ele parou de pedir permissão. Há um instante na vida de todo homem em que o silêncio se transforma em grito interno. Ele percebe que passou anos pedindo permissão para existir, para descansar, para errar, para sentir prazer, para viver algo apenas por si. E nesse instante, algo quebra. Não é uma explosão violenta, é um colapso calmo, o tipo de ruptura que muda tudo sem precisar de barulho. É quando o homem entende que o mundo jamais lhe devolverá o que ele perdeu se continuar esperando que o respeitem. O respeito não se implora, se impõe. O ponto de ruptura é o nascimento da sombra, aquela parte reprimida durante anos, o instinto, o desejo, a raiva, finalmente exige voz. E o homem que sempre se calou começa a enxergar que sua submissão não era bondade, era medo, que sua paciência não era sabedoria, era anestesia, e que sua lealdade, embora nobre, se tornou cumplicidade com o próprio sofrimento.
Quando ele desperta, percebe que ninguém o salvou porque todos se acostumaram com a sua dor. O mártir não incomoda, apenas serve. Esse é o momento em que ele decide parar de pedir. Ele não pede mais amor, ele se torna alguém digno dele. Não pede respeito, ele o exige com a própria postura. Não busca aprovação porque entende que viver para agradar é a forma mais lenta de morrer. A energia muda, o olhar muda. O homem que desperta assusta, não porque se torna agressivo, mas porque finalmente é autêntico. Ele aprendeu que não há honra em continuar se sacrificando quando o sacrifício se tornou rotina. A ruptura não é o fim, é o renascimento. O homem começa a redescobrir o prazer de existir sem culpa. Aprende a dizer não sem medo e a se afastar sem precisar justificar. Ele entende que paz não é ausência de conflito, é ausência de submissão. É quando deixa de se explicar por ser quem é. O silêncio que antes o aprisionava, agora se torna arma. Ele fala menos, observa mais e age com precisão. Mas há algo mais profundo nesse processo. Ao parar de pedir permissão, o homem reencontra o respeito por si mesmo. Descobre que o poder não está em ser aceito, mas em se bastar. E o que antes parecia rebeldia, agora é apenas lucidez. Ele compreende que amar não é se entregar sem limites, é escolher até onde vale a pena se doar. Esse é o dia em que o homem deixa de ser o filho obediente do mundo e se torna o pai da própria vida. O dia em que entende que ser bom nunca significou ser submisso, que a verdadeira força não está em suportar tudo, mas em ter coragem de dizer, chega, porque só quem conhece o próprio limite é capaz de amar sem se destruir. A filosofia da força interior, virtude, não é servidão. Durante muito tempo, o homem confundiu virtude com obediência. Acreditou que ser bom era se sacrificar, que ser forte era suportar e que ser leal era nunca questionar. Essa visão distorcida transformou a virtude em submissão e a força em prisão. Mas chega um momento em que ele percebe que o verdadeiro poder não está em carregar o mundo, e sim em decidir o que merece ser carregado. O homem que desperta entende que servir cegamente é ser escravo de ideais que já não o representam. A força interior nasce quando ele deixa de agir por culpa e passa a agir por consciência. Quando para de viver em função das expectativas dos outros e começa a se orientar pela própria verdade. Ele descobre que não há honra em se dobrar a tudo, nem glória em se sacrificar por quem não reconhece o valor do seu esforço. A verdadeira virtude não é se anular, é manter-se íntegro mesmo quando o mundo tenta moldá-lo. Ser bom não é dizer sim para todos, é ter coragem de dizer não, quando o não é o que preserva sua alma. A filosofia da força interior não busca destruir o dever, mas libertá-lo da culpa. O homem disciplinado continua responsável, mas não mais envenenado pela necessidade de aprovação. Ele cumpre seu papel porque escolhe, não porque teme. O dever se torna honra quando é guiado pela consciência e não pela submissão. A força verdadeira é silenciosa, não grita, não se exibe, não precisa provar. Ela se manifesta na firmeza de quem não negocia os próprios valores para ser aceito. O homem que alcança esse nível de clareza deixa de reagir à dor e passa a transformá-la. Ele entende que o sofrimento inevitável da vida não é inimigo, é ferramenta. Cada perda, cada frustração, cada traição se torna um campo de treino para o espírito. Ele não busca fugir do desconforto, mas aprender com ele. Porque a força não nasce na ausência de dor, e sim na capacidade de atravessá-la sem perder o controle. E é nesse ponto que ele se torna imbatível. O mundo pode o testar, as pessoas podem o subestimar, mas nada mais o quebra. A serenidade se torna sua arma, a disciplina seu escudo e a consciência seu império. Ele compreende que não precisa dominar os outros para ser poderoso, precisa apenas dominar a si mesmo. A força interior é a rebelião silenciosa contra tudo o que o enfraquece. É o triunfo do homem sobre o próprio medo. Virtude não é submissão. Virtude é domínio. E o homem que entende isso não vive mais pedindo respeito. Ele o encarna. Porque quem se conhece profundamente não precisa provar nada.
Ele apenas vive de acordo com a própria verdade, e esse é o mais alto nível de poder que um homem pode alcançar. A redefinição do amor. Respeito antes de afeto. O homem cresceu acreditando que o amor era a força que redimiria tudo, que bastava amar o suficiente para ser valorizado. Mas o tempo o ensinou uma lição cruel. Amor sem respeito se transforma em servidão. O afeto, quando oferecido sem limites, perde o valor. E o homem que ama mais do que é respeitado se condena a viver na sombra da própria bondade. O amor não deveria ser um campo de humilhação, mas um pacto de dignidade. Ainda assim, a maioria confunde entrega com fraqueza e paciência com submissão. O respeito é o alicerce invisível que sustenta o amor verdadeiro. Quando ele falta, o relacionamento se torna uma disputa silenciosa de poder. O homem que não impõe limites cedo descobre que quem não estabelece regras perde o direito de ser ouvido. O respeito nasce do medo saudável da perda. E quando a outra pessoa percebe que o homem nunca irá embora, ela para de vê-lo como escolha e passa a tratá-lo como obrigação. Não há paixão onde não existe risco. Não há admiração onde não existe hierarquia moral. O amor precisa de distância tanto quanto de presença. É o equilíbrio entre o calor e o gelo que mantém o desejo vivo. Quando o homem se torna previsível, se torna descartável. Quando tudo é concedido, nada mais tem valor. O amor que sobrevive é aquele em que ambos reconhecem o poder e o limite do outro. E o homem que entende isso deixa de tentar conquistar amor pela doação infinita e passa a conquistar respeito pela coerência. Ser respeitado é o primeiro ato de amor próprio. É o que diferencia o homem que ama de forma consciente do homem que implora por reconhecimento. O amor equilibrado não nasce da necessidade, mas da escolha. E só quem se basta pode escolher amar sem se perder. O homem que se conhece não busca aprovação. Ele oferece presença. Ele não compete, não suplica, não se justifica, porque o respeito que ele exige começa na forma como se comporta diante de si mesmo. Amar não é doar tudo, é doar o que mantém a dignidade intacta. O homem precisa entender que o verdadeiro amor não exige a própria destruição como prova, que o afeto não substitui a autoridade moral, que a ternura sem limite vira fraqueza, e a bondade sem fronteira se transforma em instrumento de manipulação. O homem que coloca o respeito antes do afeto muda o jogo por completo. Ele não é frio, é justo. Não é distante, é centrado. Não é insensível, é lúcido. Porque aprendeu que o amor não é o prêmio da submissão, é o resultado da postura. Quando ele aprende a ser firme, o amor deixa de ser prisão e volta a ser escolha. E toda mulher, consciente ou não, respeita o homem que não tem medo de ser inteiro. O ressurgimento, a reconquista da felicidade masculina. Depois de anos vivendo sob o peso do dever e da culpa, o homem finalmente começa a compreender que o amor não é o oposto da liberdade. É a consciência que dá sentido a ambos. Ele desperta para uma verdade simples, mas transformadora. Não existe felicidade possível em uma vida em que ele não é protagonista. E para recuperar essa posição, ele precisa se reconstruir por dentro, resgatar a identidade que foi trocada por obrigações, recuperar o prazer de existir sem precisar se justificar. A reconquista da felicidade não vem de fora, nem depende do olhar de ninguém. Ela começa quando o homem aprende a viver para si, não por egoísmo, mas por equilíbrio. Ele descobre que pensar em si não é trair a família, é garantir que ela exista sobre bases saudáveis. Um homem destruído não salva ninguém. A força que ele oferece ao mundo precisa primeiro nascer de dentro. O verdadeiro amor pelo outro é impossível sem o amor próprio que o sustenta. Nesse processo, ele reaprende o valor do silêncio, da solidão e da presença. Encontra prazer nas pequenas vitórias, dormir em paz, dizer não sem culpa, sentir orgulho da própria postura. Ele deixa de buscar felicidade em promessas e começa a construí-la na disciplina. Entende que a liberdade não é fazer tudo o que quer, mas escolher o que não precisa mais fazer. Que a alegria não está no excesso, mas na ordem interior.
e que a força emocional não é resistência cega, mas a serenidade de quem se conhece. O homem renascido não precisa provar nada. Ele não quer ser o mais admirado nem o mais temido. Quer apenas viver com coerência. Resgata a própria essência e a transforma em referência. É o tipo de homem que inspira, não por palavras, mas pela forma como caminha. Ele sabe que a verdadeira felicidade não é euforia, é estabilidade, e que o respeito genuíno nasce quando o mundo percebe que ele não negocia mais a própria paz. A reconquista da felicidade masculina é o retorno ao eixo. É o momento em que o homem entende que o dever não é punição, é propósito. Que o amor não é submissão, é escolha. E que a liberdade não é isolamento, é consciência. Ele não precisa destruir o passado, apenas olhar para ele com maturidade. O sofrimento não o define mais, o fortalece, porque agora ele sabe, ser feliz não é ter tudo, é finalmente ser inteiro. A nova ordem psicológica, o equilíbrio entre amor e poder. Quando o homem desperta de sua servidão emocional, ele percebe que o verdadeiro equilíbrio entre amor e poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Durante gerações, foi ensinado que amor e poder são forças opostas, que quem ama perde o controle e quem tem controle não sabe amar. Essa ilusão destruiu lares, corrompeu relacionamentos e fez com que homens fortes se tornassem fracos diante do afeto. Mas a verdade é que o amor sem poder vira dependência, e o poder sem amor vira tirania. O equilíbrio surge quando o homem aprende a unir ambos dentro de si. O amor lhe dá propósito, o poder lhe dá direção. Um sem o outro o arrasta para o extremo, ou ele se torna o mártir dócil ou o tirano amargo. O homem equilibrado compreende que a ternura não precisa excluir a firmeza, que o carinho pode coexistir com a autoridade, que proteger alguém não significa se render e que cuidar não é o mesmo que se submeter. Esse entendimento o liberta da culpa e o reconecta com a essência da masculinidade, a capacidade de agir com compaixão sem perder a postura. Nesse ponto, ele começa a perceber a dualidade que rege a natureza humana. O amor é caos, o poder é ordem. O homem que só ama se dissolve no caos, o que só manda se enrijece na ordem. O equilíbrio está na integração, a união entre o protetor e o estrategista, o provedor e o visionário, o guerreiro e o sábio. O homem que domina essa integração deixa de oscilar entre o desejo de agradar e o medo de ser rejeitado. Ele age guiado por princípios, não por emoções. As relações à sua volta mudam. As pessoas o tratam diferente, não porque ele impõe medo, mas porque emana clareza. Ele se torna previsível em valores, mas imprevisível em fraqueza. Não se deixa manipular por culpa, não reage por impulso, não busca validação. Seu amor é disciplinado, e sua disciplina é amorosa. Ele descobriu que o verdadeiro poder não é controlar os outros, é não ser controlado por ninguém. Essa nova ordem psicológica transforma o homem em um eixo, firme, estável e sereno. O mundo pode oscilar, mas ele não se abala, porque entendeu que o poder sem propósito é vazio e o amor sem limite é destruição. O equilíbrio entre ambos o torna soberano de si mesmo, e quando o homem atinge esse estado, ele não apenas vive, ele lidera pelo exemplo, inspira pela postura e ama sem se perder. O encerramento poético, o homem que voltou a existir. Ele caminha lentamente, como quem retorna de uma longa guerra. As cicatrizes ainda estão lá, algumas visíveis, outras guardadas na alma, mas agora elas não doem mais. São marcas de um renascimento silencioso. Por muito tempo, ele acreditou que amar era desaparecer, que ser homem era ser invencível, que felicidade era luxo. Hoje, entende que a verdadeira força está em se permitir sentir, em reconhecer o próprio limite, em ser inteiro mesmo quando o mundo o prefere fragmentado. O espelho, antes inimigo, agora reflete um homem real, não o pai perfeito, não o marido exemplar, não o provedor incansável, mas o homem que finalmente aprendeu a existir sem se trair.
Ele olha para si com calma, sem pressa, sem vergonha. Não busca mais a aprovação de ninguém, porque descobriu que o respeito mais valioso é aquele que nasce do próprio olhar. Ele ainda ama sua família, mas não mais como um servo. Ama como quem escolhe, e não como quem se sacrifica. A vida continua exigindo dele, mas agora ele escolhe o que entregar. Não dá mais o que o destrói. Não se curva mais ao silêncio que o anula. O peso que antes o esmagava se transforma em estrutura. Ele não é mais o homem que carrega tudo, é o homem que sustenta o que importa. E esse é o verdadeiro renascimento, quando o fardo vira propósito e a dor vira sabedoria. O mundo ainda é o mesmo, mas ele não é mais o mesmo homem. As vozes externas ainda o chamam, tentando reerguer o antigo papel. Volte a ser útil, volte a se calar, volte a ser previsível. Mas agora ele sorri, porque sabe que nada é mais perigoso para o sistema do que um homem desperto. Um homem que pensa, que sente, que age com consciência. Um homem que não precisa de permissão para existir. Ele entende que amar o outro é nobre, mas amar a si mesmo é sagrado, que a felicidade negada é a que se perde e que o silêncio curado é o que ensina. Ele não busca mais redenção, busca presença, porque no fim de tudo, a maior vitória não é ter conquistado o mundo, é ter se reconquistado. E quando fecha os olhos pela primeira vez em muito tempo, sente paz. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque ele aprendeu a carregar apenas o que é dele. O homem que voltou a existir não é aquele que venceu a dor, é aquele que aprendeu a transformá-la em força. E essa é a liberdade que nenhum amor, dever ou sociedade pode tirar.